por que é importante o crente ter fogo? É importante o crente ter fogo não apenas para que o fogo, para que a chama do Espírito o avive numa atmosfera de adoração. Porque muitas das vezes quando nós falamos de fogo, a gente só associa o fogo de Deus ao arder do Espírito numa atmosfera de adoração. Mas ser um crente, uma crente, um homem, uma mulher, uma pessoa cheia do fogo, é importante não apenas para que num ambiente de adoração a gente sinta a presença e a gente se derrame. Mas é importante nós sermos pessoas cheias do Espírito, cheias do fogo, porque o fogo de Deus é justamente aquilo que consome em nós aquilo que precisa ser consumido. Se eu posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Porque existem coisas em mim, existem coisas em você que não podem permanecer na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado, tem coisas na nossa vida que precisam sair. Tem coisas no nosso caráter, tem coisas na nossa personalidade que precisam ser queimadas na nossa vida. E não vai ser você com o teu esforço, não vai ser você que vai conseguir tirar da tua vida o que precisa sair, porque se fosse na tua força você já teria mudado. Entenda uma coisa, se fosse na tua força você já teria mudado o que precisa mudar. Se palavras resolvessem, você já teria resolvido. Tem coisas que só Deus pode tirar. E como é que Deus tira? Sabe como é que Deus tira? Deus tira queimando. Deus tira queimando. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Deus, Ele vai queimando, Ele vai consumindo através da palavra, através do Espírito Santo, que vai agindo, que vai incomodando a pessoa. Você vai para casa com aquela palavra na cabeça, você vai dormir com aquela palavra na cabeça, e o Espírito Santo vai falando, e o fogo de Deus vai acendendo, e aquilo ali, ó, vai consumindo, e vai mudando a tua personalidade, vai mudando a tua forma de pensar, vai mudando os teus posicionamentos, as tuas escolhas, as tuas atitudes. Glória a Deus, amado. Então o fogo não pode apagar por isso. Não é apenas para que a gente, num ambiente espiritual, numa atmosfera espiritual, para que a gente venha se mover em adoração, mas é também lá no teu serviço. Quando você estiver lá no meio dos ímpios, você venha ser cheio do fogo de Deus para fazer a diferença no teu falar. Você venha fazer a diferença no teu agir. Você venha fazer a diferença no teu proceder. Glória a Deus. Então por isso que nesta noite, amado, que você já tome posse da bênção aí. Quem já está tomando posse aí, diga glória a Deus, né? Deus já está movendo. Deus preparou uma palavra que nós vamos estar ministrando agora, trazendo ao teu coração. Pastor, por que eu preciso ouvir a palavra? Porque a palavra é o combustível para que o fogo do Espírito Santo haja na sua vida. Amém, amados? Assim como para que haja fogo é necessário madeira, assim como para que haja fogo é necessário um combustível para que essa chama cresça e consuma, o combustível para que o fogo do Espírito venha queimar da nossa vida o que não agrada a Deus é a palavra. Então quando você vem na igreja e ouve a palavra, o que a palavra representa? A palavra é Deus pegando a madeira e jogando no fogo. Glória a Deus, amado. É Deus levantando a chama. Para quê? Para consumir da tua vida, para abrir o teu entendimento, para abrir os teus olhos, para fazer você enxergar aquilo que sozinho você nunca conseguiu, para trazer aquele entendimento, né? São os olhos, o entendimento espiritual, é através do fogo de Deus, é através da palavra. Então posso dizer para você, Deus tem mais fogo para ti nessa noite. Quem quer mais fogo aí, diga glória a Deus. Vamos colocar lenha então? Então abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Aleluia. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. É aqui que nós vamos ministrar hoje. E que esta palavra venha trazer um discernimento, uma compreensão, um entendimento ainda maior do Senhor sobre a sua vida, amém? Ô César, me dá só mais um pouquinho de retorno, tá ótimo, tá? Dá só mais um pouquinho de retorno aí pro microfone, mas o som tá bem bacana. Essa aí é qual?
chama? A chama não vai apagar, nos tornamos coisa linda, né? A chama não vai apagar. Eu prefiro o grave. Vamos pro grave? Eu ainda tenho fome. Vai. Eu ainda tenho. Me lembrou até a nossa juventude, né? Pode vir. Vai. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Ih, bastante. Pode vir. Vocês gostam de cantar, hein, gente? Que igreja que canta bem. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, hein? Vocês não só gostam, não. Vocês gostam e cantam bem. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente canta mais um pouco. Vamos lá. Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus ele vai trazer algumas palavras acerca do preço do discipulado, né? Jesus está falando aqui acerca do preço que temos que pagar, que os cristãos verdadeiros precisam pagar, para que de fato venham servir a Deus com totalidade, para que de fato venham servir a Deus com primazia, porque o que nós vemos são pessoas que se dizem servir a Deus, mas existem preços que o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo precisa pagar. Mas Jesus ele vai dizer algo aqui no versículo 62, que vai ser o tema do combustível de Deus para o nosso fogo nesta noite. Lucas 9, versículo 62, essa palavra Jesus vai trazer para os seus discípulos, mas vai trazer também para nós. Ele diz: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Hoje nós vamos falar acerca de olhar para trás, que é a coisa mais comum, é a sugestão mais comum, por incrível que pareça, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação, nos momentos de perseguição, a primeira coisa que nos vem à mente, a primeira sugestão do inferno para a nossa vida é querer nos fazer olhar para trás. Quando recebemos uma palavra da parte de Deus, uma direção espiritual, e seguimos nessa direção, enquanto as coisas estão dando certo, a gente glorifica, a gente exalta e a gente caminha. Mas basta as coisas começarem a sair do controle, basta as coisas começarem a dar errado, que a primeira coisa que o diabo ele nos sugestiona é que venhamos olhar para trás. Mas Jesus ele sabe disso, ele sabia disso, ele sabe que uma das artimanhas do inferno é nos fazer tentar olhar para trás, e justamente por isso é que ele faz esta recomendação, ele nos dá este alerta, ele nos traz esse ensinamento. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então eu já quero começar esta ministração dizendo para você que entrou aqui: não olhe para trás. Posso ouvir um glória a Deus aí? Se você veio pedindo uma direção, pastor, eu preciso tanto de uma direção de Deus, eu preciso tanto de uma palavra, eu estou passando por uma situação difícil e mil coisas passam pela minha mente, Deus ele já começa, ele já abre esse momento da palavra dizendo para você: não olhe para trás, não arrede o pé. Não arrede o pé daquilo que Deus te entregou. Não arrede o pé daquilo que Deus colocou na sua mão. Não saia da posição que Deus te colocou. Vamos ler mais uma vez. Eu queria que você lesse comigo. Vamos lá, diga. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu acredito que as tuas palavras dão vida, as tuas palavras, pelas nossas palavras nós somos absolvidos e condenados. As nossas palavras elas têm vida e morte. Quem crê nisso aqui? Então diga assim comigo: as minhas palavras geram vida.
Então olhe para essa pessoa que está do teu lado e fale para ela, dê esse conselho para ela, diga assim para ela: olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora fala com autoridade para ela, diga para ela: não olhe para trás. Não olha para trás, meu irmão, amém? Estenda a mão aqui para frente, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, que coisa gostosa a Tua presença neste lugar. A Tua presença torna tudo mais leve, a Tua presença torna, Senhor, o ambiente completamente favorável para a Tua glória, para o manifestar do Teu poder. Então, em nome de Jesus, que nesta noite, ó Pai, cada pessoa que está aqui, Senhor, no culto, essa pessoa que nos acompanha pela internet, que todos nós, ó Deus, que ouvirmos esta palavra, venhamos ser acolhidos, venhamos ser, ó Deus, fortalecidos, venhamos ser abraçados pelo Senhor, em cada palavra, em cada frase, em cada conselho. Fala conosco poderosamente, vá jogando por terra agora os impedimentos e as barreiras, os obstáculos e as oposições, que tentarem se levantar contra a ministração desta palavra, que os ouvidos estejam abertos para ouvir, e os corações abertos, receptivos para receberem. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, e com fé agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus, diga graças a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Isso, dê a tua melhor salva de palmas aí, faz barulho para Jesus nesta noite. Receba a adoração, Senhor. Aleluias. Sente, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você. A partir de agora, se você tiver com o telefone ligado, desliga o telefone. A partir de agora, a tua mente esteja completamente conectada com o reino, conectada com o céu. Olha aqui para mim, presta atenção. Você sabe que a didática adotada por Jesus para nos fazer entender sobre o reino de Deus, para nos fazer entender as coisas espirituais, a didática usada por Jesus, elas sempre foram as parábolas. As parábolas, elas sempre foram muito utilizadas para isso, ao longo de toda a trajetória bíblica, com o intuito de fazer com que o homem natural entendesse, compreendesse as coisas espirituais. Jesus, por diversas vezes, por várias vezes, ele se utilizou de histórias, ele se utilizou de contos, ele se utilizava de exemplos. Para quê? Para ilustrar de uma maneira bem lúdica a vontade do Pai. Até porque no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor, eles são mais altos que os nossos. Então, Deus, ele tem uma visão muito além da visão humana. Deus, ele tem uma compreensão muito além da compreensão humana. E Deus, ele também tem uma forma de se expressar, de falar, que é muito superior à do homem. Então, para que o homem pudesse entender as coisas de Deus, para que um ser tão magnânimo, tão tremendo, pudesse se fazer entender a um ser tão pequeno como nós, foi necessário que Jesus desempenhasse uma maneira didática de nos ensinar, uma maneira didática de nos ilustrar a vontade do Pai. E ao ler esse texto aqui, onde Jesus ele fala acerca do plantio, não é? Porque uma pessoa que não conhece a Bíblia, que escuta esse texto que a gente acabou de ler, Jesus ele está falando numa linguagem de plantio, numa linguagem agrícola. Mas esse texto onde Jesus ele fala dessa maneira, ele nos traz o ensinamento em uma linguagem agrícola, né, como nós falamos, mas um ensinamento que, apesar de falar do natural, apesar de ele usar elementos do natural, ele está tratando unicamente de algo espiritual. Quando Jesus ele fala acerca de arado, acerca de meter a mão no arado, quando Jesus ele fala de não olhar para trás, na verdade Jesus está falando acerca de foco. Essa expressão, meter a mão no arado, ela nada mais era do que uma metáfora agrícola usada por Jesus. E para que Jesus usava essas metáforas? Como nós falamos, para ensinar sobre o comprometimento total que nós devemos ter, uma vez que nós escolhemos seguir a Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Alguém foi obrigado a entregar a sua vida para Jesus? Alguém colocou uma arma na sua cabeça, uma pistola no seu peito, ou uma faca no seu pescoço para dizer a você, você tem que entregar a vida para Jesus? Alguém passou por isso? Não. Quantos aqui entregaram a sua vida espontaneamente para Jesus? Levante a sua mão. Glória a Deus por isso. Então, a partir do momento em que fizemos uma escolha, a partir do momento que de maneira espontânea levantamos a nossa mão e seguimos a Jesus, uma vez que nós escolhemos, uma vez que nós decidimos, uma vez que nós metemos a mão no arado, o que significa meter a mão no arado? Significa optar. Optar por Cristo, optar pelo reino. Uma vez que a gente opta por meter a mão no arado, Jesus está falando, Jesus está dizendo, não tem volta. Diga comigo, não tem volta. Pode ser melhor, diga, não tem volta. Dentro dessa metáfora, o que significa meter a mão no arado, pastor? Significa decidir seguir a Jesus, assumindo com o reino de Deus, assumindo com Jesus, o mesmo compromisso que um lavrador que começa a arar a terra para plantar. Porque arar a terra não é fácil. Arar a terra requer uma série de dedicações, requer uma série de compromissos que aquela pessoa precisa ter. Ela precisa ter uma rotina de compromissos. Ela precisa cumprir responsabilidades para que do início do arado até o final, na colheita, tudo venha sair de maneira correta. Pastor, por que na agricultura o lavrador não pode olhar para trás? A gente foi pesquisar isso. E nós descobrimos que olhar para trás, enquanto se ara a terra, poderia fazer com que o lavrador se distraísse, desviando o arado, né? Porque ele tem que fazer o arado em linha reta, porque quando a semente ela é lançada, ela vai dando fruto uma atrás da outra. Mas se a pessoa que está arando a terra, se ela olha para trás, o que acontece? Ela vai zigue-zaguear. Então, se a pessoa que ara a terra se distrai olhando para trás no momento de ará-la, consequentemente, o que vai acontecer? Ele vai meter, o ferro no arado e ele vai produzir linhas tortas. E essas linhas tortas, elas vão prejudicar a plantação no momento em que começar a dar frutos. Então, basicamente, olhar para trás na agricultura representa o quê? Olhar para trás representa distração. Olhar para trás na agricultura representa perda de foco. E principalmente, olhar para trás na agricultura pode causar desvio. Glória a Deus, igreja. Diga comigo, olhar para trás na agricultura causa desvio. Mas nós não estamos aqui para falar de terra, nós não estamos aqui para falar de agronomia, nós não estamos aqui para falar de agricultura. Nós estamos aqui para falar de fé. Pastor, e espiritualmente? Espiritualmente é quase a mesma coisa, porque no mundo espiritual, além de olhar para trás, representar distração, falta de foco, olhar para trás significa também hesitação. Uma pessoa que está firme na fé, uma pessoa que toma a mão do arado, mas que olha para trás, ela pode estar hesitando. Hesitação significa dúvida. Hesitação significa insegurança. Uma pessoa que hesita é uma pessoa que tem dúvida. Porque quem não tem dúvida age de maneira intrépida. Mas se eu tenho dúvida, eu vou hesitar nas minhas escolhas. Se eu tenho dúvidas, eu vou hesitar nos meus posicionamentos. Então, olhar para trás, espiritualmente falando, representa hesitação. E a hesitação é fruto de dúvida. A hesitação é fruto de insegurança. Olhar para trás, espiritualmente falando, também significa saudade do passado. Amém? Uma pessoa que olha para trás, ela pode estar olhando para trás
não por hesitação ou medo do futuro, mas com saudade daquilo que deixou. Apego àquilo que para trás ficou. Então olha como isso é complicado. Porque já aqui, Deus ele começa a falar poderosamente com cada um de nós. Porque quantas e quantas pessoas, queridos, que apesar de serem salvas, que apesar de já terem recebido Jesus como único Salvador, pessoas que já entregaram a vida para Jesus, começaram a congregar, pessoas que participam de Santa Ceia, já se batizaram, pessoas que trabalham, que já meteram a mão literalmente no arado, mas que por olharem para trás, em alguns momentos da sua vida, quantas pessoas que por olharem para trás, em alguns momentos da sua trajetória, ou por terem deixado coisas mal resolvidas no passado, porque coisas mal resolvidas no passado vão fazer com que em vários momentos do meu presente eu seja remetido a olhar para trás. Então, para que eu possa caminhar para um futuro, eu não posso deixar coisas mal resolvidas no passado, porque se o meu passado for mal resolvido, vira e mexe, o passado vai influenciar o presente. Vira e mexe, o passado vai vir no momento em que o dia mal no presente acontecer. Quantas e quantas pessoas sofrem no presente consequências de coisas mal resolvidas do passado, bagagens que ela acaba trazendo do passado para o presente, que não as impedem de fluírem para o futuro. Diga assim comigo: passado mal resolvido é futuro incerto. Amém? Passado mal resolvido é igual a futuro incerto. Eu nunca terei a visão de um futuro pleno para minha família. Eu nunca terei uma visão de futuro pleno para o meu casamento, para o meu relacionamento, para a minha vida profissional. Eu nunca terei a visão de um futuro de bênçãos se eu continuar com coisas mal resolvidas no meu passado. Então, passado mal resolvido é igual a futuro incerto. E incertezas não nos jogam para frente. Incertezas não nos jogam para frente. Incertezas sempre nos puxarão para trás. Uma pessoa insegura nunca vai para frente, vai ser sempre puxada para trás. Uma pessoa que duvida nunca vai se lançar à frente, ela sempre vai ter o freio de mão puxado, ela sempre vai olhar para trás, para os momentos em que lá atrás ela não conseguiu, para os momentos em que lá atrás ela fracassou. Mas como é que eu vou fazer isso se quando eu era pequeno? Como é que eu vou conseguir aquilo se quando eu era mais jovem aconteceu isso e aconteceu aquilo e aconteceu aquilo outro? Ela sempre vai justificar a sua falta de impulsividade para o futuro no passado. Ela sempre vai ter como justificativa não avançar as decepções que ela sofreu enquanto ela esteve no passado. Passado mal resolvido é futuro incerto. E incerteza não nos jogam para frente. Incertezas nos puxam para trás. Pessoas que são inseguras, que hesitam, são pessoas que irão mal nos seus relacionamentos. São pessoas que sempre terão problemas no casamento, sempre terão problemas amorosos. São pessoas que nunca conseguirão ser plenos naquilo que diz respeito a sentimentos, porque sempre que ele se deparar com uma determinada situação, ou sempre que ele estiver de frente, ou que ela estiver de frente a um desafio, o que vai acontecer? O passado vai sempre puxar. Mas você não pode, porque você já passou por isso. Mas você não pode, porque e se acontecer agora o que aconteceu há 3 anos atrás? Olha como é que é difícil vivermos uma vida no futuro olhando para o passado. Queridos, acertar o alvo não tem a ver só com potencial, mas principalmente tem a ver com direção. Posso ouvir um glória a Deus aí? Repete isso comigo, diga: acertar o alvo não tem a ver só com potencial, mas tem a ver com direção. Tem pessoas que têm um potencial altíssimo
para arrebentarem em várias áreas da sua vida. Tem pessoas que têm potencial para serem grandes. Mas acertar o alvo não se trata apenas de potencial, mas se trata de para onde é que eu vou colocar o meu potencial? Para onde é que eu vou dirigir o meu potencial? Não adianta eu ser uma pessoa que tem um potencial muito grande profissional, mas se apesar de eu ser um grande profissional, de eu ter um grande potencial, o passado está sempre me retendo. O meu potencial nunca será suficiente para me jogar para frente. Não adianta eu ter tudo para ser feliz, com uma esposa abençoada, com um marido abençoado, com um trabalho abençoado. Não adianta eu ter um potencial para a felicidade, se apesar do potencial eu vivo preso ao passado. Eu nunca vou conseguir desenvolver esse potencial de maneira saudável, a fim de que venha viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Então acertar o alvo não tem a ver só com potencial, mas principalmente tem a ver com direção, ou seja, para onde estamos olhando. E Deus, Ele preparou essa palavra e Ele está nos perguntando para onde é que você tem olhado. Naquilo que diz respeito à tua vida profissional, naquilo que diz respeito à tua vida financeira. Para onde é que você tem olhado? Você tem olhado para o passado, onde você só se deu mal? Você tem olhado para o passado, onde você tem uma coleção de decepções? Ou você tem olhado para cima, acreditando que em Deus o teu futuro será diferente do teu passado? Para onde é que você tem olhado? Você tem olhado para tudo de mal que um dia você viveu sem Deus? Ou você tem olhado para tudo que Deus Ele pode fazer na tua vida a partir de agora? Porque a partir de agora a história é outra, meu querido. Tudo que deu errado no teu passado sem Deus, Deus é poderoso para fazer tudo dar certo. Mas e aí? Mas e aí? Pastor, eu sei que Deus é poderoso para fazer tudo dar certo, mas por que você não se lança então? Se você sabe que Deus é poderoso para mudar tudo de ruim que você viveu no passado, por que você não se lança em Deus hoje para viver um futuro diferente? Eu te respondo por quê. Porque ainda estamos presos ao passado. Porque ainda andamos para frente, mas sempre olhando para Deus. Nessa noite te trouxe aqui para dizer a você: para de olhar para trás. Para trás está Faraó, para trás está o Egito. Para de olhar para trás, olha para frente, Senhor, mas na frente tem o mar, não tem problema. Toca o cajado nas águas, que o mar vai se abrir, o caminho vai se abrir, e a bênção do Senhor se manifestará. Eu creio, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluias! Para saber para onde vamos, temos que olhar para frente. Diga comigo: para saber para onde vou. Participa comigo, vamos lá. Para saber para onde vou, eu tenho que olhar para frente. Por que tem tanta gente perdida? Perdido no casamento, perdido na vida profissional, não sabe, passou, não sei o que faz. Por quê? Porque a pessoa só olha para trás. Para saber para onde vou, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a olhar para frente. Para de olhar para o que passou. Para onde você olha quando o dia mal vem no seu casamento? O Espírito Santo me fez essa pergunta. Durante muitos anos, a pastora Bárbara está aí? Ainda bem que ela não veio. Brincadeira, Davi está doente hoje. Foi ruim ela não ter vindo. Mas durante muitos anos no nosso relacionamento, quando a gente brigava, meu irmão, o baú era aberto. Bastava um problema, bastava uma briga, ela abriu o baú. Mas você lembra quando a gente namorava? Mas você lembra, sabe por que isso está acontecendo? Isso nunca mudou, porque quando a gente tinha 1 ano de casado, irmão, quando o dia mal vem no seu casamento, para onde é que você está olhando? Você está olhando para o futuro ou você está olhando para o passado?
Porque se você olhar para o passado, você vai ter todos os motivos para duvidar. Se você olhar para o passado, você vai ter todos os motivos para temer. Se você olhar para o passado, você vai ter todos os motivos para parar. Porque no passado você era imprudente, no passado você era menino, no passado você era pequeno. Hoje não. Hoje você tem experiência, hoje você é adulto e hoje você tem Jesus Cristo à tua frente, meu irmão. Abre a tua boca e glorifica ao Senhor. Hoje a história é diferente, diga glória a Deus. Mas essa palavra não serve só, não tem a ver só comigo, mas tem a ver com você, meu querido. Tem muita gente que ainda hoje fica jogando na cara. Porque você falou isso de mim, porque você fez isso, porque você fez aquilo, meu irmão. Enquanto o passado fizer parte do nosso presente, nós não vamos viver um futuro pleno. Parece clichê. Eu estou fazendo de tudo para pregar essa palavra sem ser clichê, porque parece, mas não é. Não é clichê, é realidade. Não adianta você ficar abrindo o baú e jogando na cara dele, jogando na cara dela o passado. Para onde você olha no momento da tua dificuldade financeira? Para onde você olha? Quando o dinheiro acaba, quando a coisa fica apertada, você olha para onde? Se olha para frente, crendo que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que Ele vai abrir as portas, e que Ele vai te prosperar, e que o socorro virá? Ou você olha para o tempo em que você fazia maracutaia? Ou você olha para aquele tempo em que você tinha muito dinheiro, mas você não tinha Jesus? E aí você fica com saudade. Poxa, quando eu não era de Jesus, eu tinha isso. Olha aí, ó. Olha o crente olhando para trás. Caramba, eu não entendo, eu estou na igreja hoje certinho, buscando a Deus, e a coisa difícil, a luta, babá. Mas na época que eu estava no mundo, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha aquilo outro, eu tinha carro, eu tinha não sei quantos carros, eu tinha casa. Caramba, por que? Você tinha carro, você tinha casa, mas você ia para o inferno. Você não tinha salvação, você não tinha paz, você não tinha vida eterna. Hoje você pode não ter 3 carros, hoje você pode não ter 2 casas, mas hoje você tem um lugar garantido nas mansões celestiais. Hoje você tem o teu nome escrito no livro da vida. Então abre a tua boca e glorifica, porque Deus é poderoso para mudar a tua história. Mas para de olhar para trás, começa a olhar para frente, muda o discurso, esse disco arranhado, que sempre quando o dia mal vem, fica tocando na mesma coisa. Aconteceu um problema no casamento, é jogando na cara, porque você é isso, porque você fez aquilo. Passou uma borracha. Uma nova história Deus tem para você. Uma nova história Deus tem para o teu casamento. Uma nova história Deus tem para a tua família. Uma nova história Deus tem para a sua vida. Se agarre na promessa. Para de se agarrar ao passado e se agarre na promessa. Diga comigo, eu não vou mais me agarrar ao passado. Eu preciso aprender a me agarrar à promessa. Olha aqui, meu querido, não se trata do quanto podemos fazer, não se trata do quanto nós podemos render, mas se trata de onde vamos colocar o nosso foco, onde vamos colocar as nossas forças. Não adianta eu ter muito dinheiro, muito recurso, muita capacidade, mas os meus olhos estão no passado. Não adianta eu ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa bacana, de bom relacionamento, mas os meus olhos não estão em Deus e nem no futuro, os meus olhos estão no passado. Não adianta você ter muito potencial, se as suas ideias são retrógradas. É isso que eu estou falando. O camarada tem muito potencial, mas só tem ideia ultrapassada, vive olhando para o passado. Não adianta. Não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta você desejar pôr os teus pés no futuro, se os teus olhos estão no passado. O que acontece com uma pessoa que está andando para frente e olhando para trás? O que vai acontecer com ela? Qual o risco que eu estou correndo aqui, igreja? Calma. É só teatro. Eu queria causar esse efeito mesmo. Quem entendeu aqui, diga glória a Deus.
Aonde é que você vai chegar? Andando para frente, olhando para trás. Você vai cair, meu irmão. Você vai cair toda hora. Sabe aquele crente que toda hora está no chão, toda hora está caído, toda hora está contando derrota, está toda hora contando fracasso. Por que está toda hora caindo? E por que está toda hora caindo? Porque está toda hora querendo andar para frente, olhando para trás. Quem vive de passado aborta o futuro. Repita isso comigo. Eu estou falando frases fortes para você não esquecer. Diga comigo, quem vive de passado aborta o futuro. Deus nessa noite preparou essa palavra e Ele trouxe você aqui. Sabe para quê? Para dizer a você as mesmas palavras que o Senhor colocou na boca do apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, onde ele diz o seguinte: quanto a mim, Paulo vai dizer isso, olha para cá. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E sabe o que Paulo vai fazer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Nessa noite Deus diz: esqueça o passado, avança para o futuro e alcance o alvo. Diga glória a Deus. Abre comigo lá, Filipenses capítulo de número 3, para que não fique nas minhas palavras, mas para que você entenda isso. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, diz aqui: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, diga bem alto comigo, igreja, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Diga mais alto: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Aí ele diz o quê? E avançando para as que estão diante de mim. Diga glória a Deus. Eu só avanço para aquilo que está diante, se eu me esquecer daquilo que ficou para trás. Eu só avanço para aquilo que está diante de mim, se eu me esquecer das coisas que para trás precisam ficar. Olha o que ele diz: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você só olha para frente. Olha para mim. Você só olha para frente. Você só acerta o alvo, deixando para trás o que atrás tem que ficar. Quando é que você vai entender isso? Eu vou repetir. A gente só consegue olhar para frente. A gente só consegue enxergar beleza naquilo que Deus promete. A gente só consegue enxergar magnitude naquilo que Deus me apresenta, se eu deixar para trás primeiro as coisas que para trás ficam. Você sabe por que tem muita gente que não vive o novo de Deus? Porque traz para o futuro, ou melhor, traz para o presente, aquilo que deveria ficar lá atrás. Deus nesta noite nos trouxe aqui para nos fazer um convite. E sabe qual é o convite? O convite de nós soltarmos aquilo que já passou e avançarmos para aquilo que Ele já preparou. Deus nesta noite Ele não te trouxe aqui para te emocionar, ou Deus Ele não trouxe você aqui para... Não, Ele trouxe você aqui para dizer: solta a mão do que já passou, desapega do que já passou. Sabe aquelas experiências que fazem você se corroer? Sabe aquelas decepções que fazem o teu coração endurecer?
Sabe aqueles pensamentos e aquelas palavras que um dia você ouviu e que fizeram com que você se enrijecesse? Deus nesta noite, através desta palavra, está convidando a mim e a você, dizendo: solta, solta, solta o que já passou, para que você avance para tudo de novo e tudo de belo que eu tenho preparado para você. Esqueça o passado, não olhe para trás. Fala para essa pessoa que está do teu lado, fala para ela: esquece o passado, não olhe para trás. E sabe por que a gente tem que esquecer o passado? Olha aqui para mim. Sabe por que a gente tem que esquecer o passado e não olhar para trás? Sabe por quê? Porque se a gente não esquecer o passado, não, pastor, mas eu não consigo, porque foi muito marcante, porque o que aconteceu foi muito duro, eu não consigo. Se você não esquecer o passado, se você não parar de olhar para trás, meu irmão, além de você não avançar, que é o que a gente está falando aqui, vai acontecer com você o que aconteceu com a mulher de Ló. Sabia? Se você não deixar de uma vez por todas o passado para trás, se você não parar de ficar trazendo o teu passado para o presente, vai acontecer na tua vida exatamente o que aconteceu na vida da mulher de Ló. A Bíblia diz que Deus enviou anjos. Você sabe o que é isso, meu irmão? Quando eu estou com um problema, Deus manda pessoas. Quando eu estou passando por luta, Deus manda gente. Deus usa irmãos da igreja, Deus usa meu pai, Deus usa minha mãe, Deus usa meus amigos. Mas, meu irmão, Deus mandou anjos. Você pode dar glória a Deus aí? Isso é coisa tremenda. Eu já falei isso aqui na igreja. O dia que eu ver um anjo, meu irmão, eu vou ser arrebatado, porque eu vou ser aquele crente. Porque sem ver eu já creio. Agora imagina você ver um anjo. Pois é. Deus enviou anjos para tirar o Ló e a sua família de Sodoma. Amado, pensa numa cidade corrupta. Pensa numa cidade corrompida. Pensa numa cidade que só fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Era lá que Ló estava. Aí Deus vai mandar anjos para tirar ele de lá. E Deus vai dar uma instrução clara. Deus vai ser claro com ele. Pega as tuas coisas, pega a tua mulher, pega teus filhos, sai daqui vazado. E o que o anjo vai dizer para ele? Não, olhe. Pega as tuas coisas e vai embora. E não olhem para trás. Só que você conhece a história. A mulher de Ló vai desobedecer. Ela vai dar aquela espiadinha. Sabe aquela espiadinha? Né? Que o crente não devia dar, mas dá no Big Brother. Sabe aquela espiadinha? Né? Ela vai dar aquela espiadinha. Irmão, Gênesis capítulo 19, abre lá, estamos caminhando para o fim. Gênesis, capítulo de número 19. Vamos ler aqui a partir do versículo 24. Gênesis, capítulo 19. Se você encontrou, dê glória a Deus aí. Se você não encontrou, diga: peraí, pastor. Ué, nem glória a Deus, nem peraí, aí eu não fico perdido. Quem encontrou da glória a Deus aí? Então vamos lá. Gênesis 19, versículo 24 diz assim: então o Senhor fez chover enxofre, e fogo do Senhor desceu, e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para onde, igreja? Ela devia olhar para onde, igreja? Mas ela olhou para onde, igreja? O anjo mandou ela olhar para onde, igreja? Deus mandou ela olhar para onde, igreja? Para ela ser salva, ela tinha que olhar para onde, igreja? Mas ela olhou para onde, igreja? Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Se você for no versículo 17, volta aí um pouquinho. Os anjos vão ser bem claros. Ah, pastor, mas será que ela entendeu? Ela entendeu. Aqui o versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse:
Olha o que o anjo vai falar para eles. Disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Diga glória a Deus. Amado, recado claro, comando claro, alto e claro, Senhor, né? Claro. Deus está sendo aqui didático. Só que mesmo assim, ela vai olhar para trás. E aí deixa eu falar uma coisa para você, olha para cá. O olhar dela não foi só um olhar físico, sabe? Com o pescoço e com os olhos. Mas o olhar dela foi um olhar emocional. O olhar dela para trás foi um olhar espiritual. Ela não olhou para trás como quem desapega. Ela olhou para trás como quem lamenta, sabe? Ela não olhou para trás dizendo tchau. Ela olhou para trás dizendo. Ela não olhou como quem desapega. Ela olhou como quem lamentava. Ela não olhou para frente como quem ganha. Ela preferiu olhar para trás como se estivesse perdendo. Você entende o sentimento? Você entende? Quem está conseguindo captar aqui? Porque vai ser justamente esse sentimento dela, que vão gerar 3 consequências. Quais vão ser as 3 consequências desse olhar para trás da mulher de Ló? A primeira consequência, diga comigo, paralisia. Diga mais alto, diga paralisia. O que aconteceu com a mulher de Ló ao olhar para trás? A mulher de Ló estava, como é que ela estava antes? Ela estava em movimento. Diga comigo, ela estava em movimento. Amém? Quando ela olhou para trás, ela parou no meio do caminho. A primeira consequência de se olhar para trás, paralisia. Ela estava em movimento, olhou para trás e parou. Ela chegou ao destino? Sim ou não? Não chegou. Lembra do alvo de Paulo? Pois é. Ela não atingiu o alvo. Ela não construiu. Ela não edificou. Ela não alcançou. Ela não viveu mais nada. Ela paralisou para sempre. Amado, tem gente que nunca mais se levanta de uma queda que teve. Por quê? Porque vive olhando para trás. Tem gente que nunca mais consegue se livrar de um determinado sentimento. Por quê? Porque sempre vai olhando para trás. E a vida para. Ela não caminha. Não é que faltam oportunidades. O que falta é força, é mobilidade. Porque a paralisia não nos deixa caminhar. A primeira consequência da mulher de Ló ter olhado para trás, ela paralisou. A segunda consequência, ao olhar para trás, a mulher de Ló perdeu a promessa. A mulher de Ló não estava indo para qualquer lugar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Ela não estava indo para qualquer lugar com qualquer pessoa, não. O próprio Deus, por meio dos seus anjos, que estava os conduzindo, que estava levando eles para o caminho do livramento. Diga glória a Deus aí, amado. Uma coisa é você ser conduzido pelo motorista de ônibus, outra coisa é você ser conduzido pelo motorista do trem. Eu estou sendo levado pelos anjos, eu estou sendo dirigido pelo próprio Deus. Você pode dar glória a Deus aí, meu amado? Ela estava no meio do processo, mas ao olhar para trás, o que ela fez? Ela desprezou a graça. Quando a gente olha para trás, é por isso que no texto inicial que a gente leu lá em Lucas, o que a palavra de Deus diz?
que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Por quê? Por que quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino? Não é digno do reino porque quando eu olho para trás eu desprezo a graça. Quem despreza a graça não é digno do reino. Ela desprezou a graça, ela desprezou a salvação. Se você não olhar para trás e continuar, você vai ser salva. Diga glória a Deus. Mas ela preferiu abrir mão disso. Diga comigo, quem despreza a graça, diz alto, quem despreza a graça, não vive a promessa. E por quê? Por que quem despreza a graça não vive a promessa, pastor? Porque quem insiste em voltar para aquilo que Deus mandou deixar, olha como é que isso é forte. Quem insiste em voltar para aquilo que Deus mandou deixar, nunca vai avançar para aquilo que Deus preparou. A gente olha para trás porque a gente quer voltar para aquilo que Deus mandou a gente sair. Na verdade ela olhou para trás porque ela queria voltar para onde Deus mandou ela embora. Mas olha o que a palavra está dizendo aqui. Olha o que o Senhor está nos revelando aqui. Amém? Quem insiste em voltar para onde Deus mandou deixar, nunca vai avançar para aquilo que Deus preparou. E a terceira e última consequência, para a gente finalizar, ao olhar para trás, a mulher de Ló se colocou em juízo, porque ela foi advertida, ela foi avisada, mas ela não levou a sério. Ela não levou a sério. Mas não é bem assim também, não vai ser tão grave assim se eu der uma olhadinha. Não, Deus é amor, Deus entende, né? Pastor, Deus entende, né? Mas ele não avisou? Avisou. Não, mas ele entende, eu sou pecador. Por não levar a sério, ela se tornou um símbolo do juízo de Deus. Diga assim comigo, a estátua de sal, diz bem alto, a estátua de sal é um símbolo do juízo de Deus. Você nunca viu na Bíblia uma outra pessoa sendo transformada em estátua de sal. E você nunca mais verá, nem na Bíblia e nem em lugar nenhum, uma outra pessoa sendo transformada em estátua de sal. Por quê? Porque isso só coube a ela. Porque ao olhar para trás, ela se tornou um símbolo do juízo de Deus. E tudo por quê? Porque olhar para trás significa amar o que Deus abomina. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Ao olhar para trás, ela amou aquilo que Deus estava abominando. Ao olhar para trás, ela considerou aquilo que Deus havia desprezado. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus. Deus nessa noite nos chamou para queimar as carroças. Quem veio aqui para queimar as carroças, diga glória a Deus. Deus nessa noite nos chamou aqui para afundar os barcos. Deus nessa noite nos chamou aqui para a gente tomar uma decisão. A decisão de não voltar mais para trás, de não olhar mais para trás, de não considerar mais aquilo que Deus já tirou da nossa vida. Amém? Diz assim comigo. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por